Tempo comum, 19ª semana, segunda-feira. Tema: 58. O tributo do templo. Pontos a meditar. 1. Para sermos bons cristãos, temos de ser cidadãos exemplares. 2. Os primeiros cristãos, exemplo para a nossa vida no meio do mundo. 3. Estar presentes nos lugares em que se decide a vida da sociedade. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Jesus e os seus discípulos acabavam de chegar novamente a Cafarnaum. Lemos no Evangelho da Missa, quando os cobradores do tributo do templo se aproximaram de Pedro e lhe perguntaram: o vosso mestre não paga a didracma? Tratava-se da contribuição anual de suas dracmas para a sustentação do culto, que todo judeu que tivesse contemplado 20 anos tinha de pagar, mesmo que vivesse fora da Palestina. A resposta afirmativa de Pedro aos cobradores, sem antes ter falado com Jesus, mostra-nos que, efetivamente, o Senhor costumava pagar o imposto. O episódio deve ter se passado fora da casa, porque quando Pedro foi ter com Jesus, que se encontrava dentro, antecipou-se ao apóstolo com esta pergunta: que te parece, Simão? De quem recebe os reis da terra o tributo ou o censo? Dos filhos ou dos estranhos? Nas antigas monarquias, o tributo do censo era considerado uma contribuição especial em benefício da família real. Entende-se assim a pergunta de Jesus a Pedro: de quem recebem os reis da terra o tributo ou o censo? A resposta era bem fácil: dos estranhos, isto é, dos súditos, respondeu Pedro. Portanto, concluiu Jesus, os filhos estão isentos. Perante essa obrigação, Jesus está na mesma posição dos filhos dos reis, e ao declarar-se isento, ensina que ele é o próprio Filho de Deus e que habita na casa do Pai, na sua própria casa. É o filho do rei e não está obrigado a pagar o tributo. Mas o Senhor quis cumprir à risca os seus deveres de cidadão, embora tenha revelado a sua condição divina ao indicar a Pedro como devia obter a quantia que lhe pediam. Esta passagem do Evangelho, relatada unicamente por São Mateus, mostra-nos também a pobreza de Jesus, que não possuía uma quantia tão pequena como as 2 dracmas. E mostra-nos ainda o apreço que Jesus tem por Pedro ao mandá-lo pagar pelos 2, para que não os escandalizemos. Diz Jesus a Simão: vai ao mar e lança o anzol, e o primeiro peixe que pegares, abre-lhe a boca e acharás dentro um estáter. Tira-o e dá-o por mim e por ti. O estáter equivalia a 4 dracmas. Santo Ambrósio comenta a este propósito que se trata de uma grande lição que ensina aos cristãos a submissão ao poder soberano, a fim de que ninguém se permita desobedecer aos editos de um rei da terra. Se o Filho de Deus pagou o tributo, achas que és
maior do que ele para deixar de pagá-lo? Se o Senhor, que nada possuía, pagou o tributo, tu, que andas à procura dos bens deste mundo, por que não reconheces as cargas do mesmo? Por que te consideras por cima do mundo? Desta e de outras passagens do Evangelho, podemos concluir que, se queremos imitar o Mestre, temos de ser bons cidadãos, que cumprem os seus deveres no trabalho e na sociedade. Ama e respeita as normas de uma convivência honrada e não duvides de que a tua submissão leal ao dever será também veículo para que todos descubram a honradez cristã, fruto do amor divino, e encontrem a Deus. Dois. Depois da vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, os apóstolos tiveram uma consciência mais clara de terem sido enviados pelo Senhor para estarem presentes no âmago da própria sociedade. Como mestre, eles não eram do mundo, e em muitas ocasiões o mundo os rejeitaria e não teria com eles o sorriso de benevolência que se reserva para o que é próprio. Sem serem do mundo, sem serem mundanos, os primeiros cristãos rejeitaram costumes e modos de conduta incompatíveis com a fé que tinham recebido, mas nunca se sentiram como um corpo estranho na sociedade a que pertenciam por direito próprio. Os apóstolos não deixaram de recordar-lhes com especial firmeza as palavras do Senhor que os vinculavam ao próprio coração da sociedade humana, porque só ali essas palavras podiam alcançar o seu pleno cumprimento. Eles deveriam ser o sal que dá sabor e preserva da corrupção a vida dos homens, o fermento que se mistura e se confunde com a farinha para fermentar toda a massa, a luz que tem de brilhar diante dos povos, para que, convencidos pelas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Os primeiros cristãos não procuraram o isolamento, nem levantaram barreiras defensivas que lhes garantissem a sobrevivência nos momentos de feroz incompreensão. A atitude que adotaram, mesmo nas épocas de perseguição, não foi nem agressiva nem medrosa, mas de serena presença. O fermento operava confundido com a massa. A presença cristã no mundo foi radicalmente afirmativa, e toda a injustiça dos perseguidores revelou-se incapaz de alterar a atitude serena e construtiva daqueles primeiros fiéis, que sempre se mostraram cidadãos exemplares. A violência das perseguições não fez deles pessoas inadaptadas ou antissociais, nem conseguiu desfazer a sua solidariedade essencial com o resto dos homens, seus semelhantes. Acusam-nos de que nos separamos da massa popular do Estado, argumenta Tertuliano. E isso é falso, porque o cristão sabe-se embarcado na mesma nave que os outros cidadãos e participa com eles de um comum destino terreno, porque se o império é sacudido com violência, o mal alcança também os súditos e, consequentemente, atinge-nos a nós. Caluniados e incompreendidos, os cristãos mantiveram-se fiéis à sua vocação divina e à sua vocação humana, ocupando no mundo o lugar que lhes correspondia, exercendo seus direitos e cumprindo cabalmente os seus deveres. Os primeiros cristãos não só foram bons cristãos, como cidadãos exemplares, pois esses deveres eram para eles obrigações de uma consciência retamente formada, através das quais se santificavam. Obedeciam às leis civis justas, não só por temor ao castigo, mas também por um dever de consciência, escrevia São Paulo aos primeiros cristãos de Roma. E acrescenta: é por esta razão que pagais os tributos. Como aprendemos dele, de Cristo, escreve São Justino Mártir, em meados do século II, nós,
procuramos pagar os tributos e contribuições íntegros e com rapidez aos vossos encarregados. Adoramos somente a Deus, mas vos obedecemos gozosamente a vós nas demais coisas, reconhecendo abertamente que sois os reis e os governantes dos homens, e pedindo na oração que, juntamente com o poder imperial, tenhais também uma arte de governar cheia de sabedoria. Três. A Igreja sempre exortou os cristãos, cidadãos da cidade temporal e da cidade eterna, a procurarem desempenhar fielmente as suas tarefas terrenas, guiados pelo Espírito do Evangelho. Os outros devem ver em nós essa luz de Cristo refletida num trabalho honesto, em que se cumprem fielmente as obrigações de justiça com a empresa, com os que trabalham sob a nossa responsabilidade, com a sociedade, pelo pagamento dos impostos que sejam justos. No caso dos estudantes, mediante um estudo responsável. No dos professores, pela preparação diária das aulas, que leva a melhorá-las de ano para ano, sem cair na rotina e na mediocridade. No das mães de família, pelo cuidado do lar, dos filhos, do marido, pela retribuição justa a quem as ajuda nas tarefas de casa. Não podem ser bons cristãos os que não são bons cidadãos. Enganam-se os que, sob o pretexto de que não temos aqui cidade permanente, pois buscamos a futura, consideram que podem descurar as tarefas temporais, sem perceberem que a própria fé é o motivo que os obriga ao cumprimento mais perfeito de todas elas, conforme a vocação profissional de cada um. O cristão não pode dar-se por satisfeito se se limita a cumprir os seus deveres familiares e religiosos. Tem de estar presente de acordo com suas possibilidades, onde quer que se decida a vida do bairro, do povo ou da sociedade. A sua vida tem uma dimensão social e até política que nasce da fé e que diz respeito ao exercício das virtudes e à essência da vida cristã. A partir desta perspectiva, a dimensão social e política da caridade adquire toda a sua beleza. Trata-se de um amor eficaz às pessoas, que se atualiza na prossecução do bem comum da sociedade. Como cristãos que têm de santificar-se no meio do mundo, devemos ter sempre em conta a nobreza e dignidade moral do compromisso social e político e as grandes possibilidades que este oferece para crescer na fé e na caridade, na esperança e na fortaleza, no desprendimento e na generosidade. E quando o compromisso social e político é vivido com verdadeiro espírito cristão, converte-se numa dura escola de perfeição e no exigente exercício das virtudes. Se formos cidadãos que cumprem exemplarmente todos os seus deveres, poderemos iluminar a muitos o caminho que leva a seguir o Senhor. Nos nossos dias, uma massa nova e ainda por modelar surgiu nas velhas terras cristãs, ao mesmo tempo que o mundo, em toda a sua extensão, se transformou no campo de uma ação apostólica que deve chegar a todos os homens e na qual todos os cristãos estão comprometidos. Hoje a Igreja e cada um dos seus filhos encontram-se novamente em estado de missão, e o que se pede ao fermento é que ponha em ação toda a plenitude da sua força renovadora. Isto é possível quando nos sentimos, porque o somos, cidadãos de pleno direito, que cumprem os seus deveres e exercem os seus direitos e não se escondem diante das obrigações e vicissitudes da vida pública. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.